Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais esta noite que se inicia. Que Ele conceda para você um bom descanso daqui a pouco, uma boa noite de sono renovadora, e para você que vai trabalhar, viajar ou fazer alguma outra atividade, que Deus te proteja, te guarde e te fortaleça. Essa é a minha oração inicial a Deus em seu favor. E antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você será avisado pelo YouTube quando lançarmos um novo vídeo, está bem? Olha o que o Espírito Santo disse para a igreja de Corinto, disse para o apóstolo Paulo, diz para você e diz para mim. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vou repetir, não vos enganeis, quer dizer, não se enganem. As más conversações corrompem, destroem os bons costumes. Meu amigo e amiga, essa mensagem é curta, não é? Esse versículo é curto, mas a mensagem é forte e profunda. Por quê? Primeiro, vamos ver do que Paulo estava falando aqui. Nesse trecho da Escritura, Paulo estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Isto é uma doutrina bíblica. O Senhor Jesus disse que acontecerá. Os mortos ressuscitarão. Mas naquela igreja de Corinto havia crentes, pessoas que se diziam crentes pelo menos, que estavam, vamos dizer, contrariando esta doutrina. Tinha pessoas naquela igreja que estavam dizendo que os mortos não ressuscitam, que não existe esse negócio de ressurreição dos mortos. Olha que ponto que uma pessoa que se diz crente chega, né? Contradizer o mestre, o Senhor Jesus. E Paulo, ele também havia ensinado isso naquela igreja, que os mortos sim vão ressuscitar, mas havia gente ali com essa negativa, dizendo não, os mortos não ressuscitam, e estava contaminando a igreja, estava enfraquecendo a igreja. E essas eram as más conversações, entendeu? As más conversações que acabam estragando a fé dos verdadeiros crentes. Tem versão bíblica que esse versículo aqui diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Quer dizer, as más companhias são aquelas que vão falar coisas que não convêm. As más companhias são aquelas pessoas que têm a má conversação. Quer dizer, uma conversa que vai contra o que a Bíblia diz. Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo cura, não é verdade? E cura completamente, né? Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele curava no passado, cura hoje, e enquanto estivermos na terra e necessitarmos, Ele curará. Sempre, Ele não muda. Mas tem gente que diz que Jesus Cristo não cura mais. Olha aí a má conversação. Entendeu? Tem gente que fala assim, mas os médicos estão aqui na terra porque Jesus colocou eles aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os médicos são seres humanos tentando ajudar seres humanos. Jesus é Jesus e Ele cura qualquer doença para aquele e qualquer pessoa que nele buscar com fé. É simples assim. Quer procurar o médico? Procura. Não quer? Procura Jesus, né? Então é assim. O Senhor Jesus tem todo o poder para curar, Ele continua curando até hoje, entendeu? Por exemplo, a palavra de Deus fala para a gente não se conformar com este mundo. O que é conformar com o mundo? É tomar a forma do mundo, né? O que é conformar? É colocar na forma. Quando você vai fazer um bolo, que a massa está mole ainda, o que você faz? Você coloca aquela massa na forma, não é isso? Depois que assa, o bolo fica com a forma da forma. Então, se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado, não é? Se a forma é em forma de coração, o bolo vai sair em forma de coração. Assim também, o apóstolo Paulo disse para nós crentes não pegarmos a forma do mundo,
Ou seja, não pegarmos os costumes do mundo, o modo de falar do mundo, o modo de pensar do mundo, o modo de agir do mundo, não é? Mas tem aquelas pessoas que até se dizem crentes, que vão dizer para você, que mal tem beber um pouquinho, fumar um pouquinho, usar uma droguinha, que mal tem ir no baile, no forró, né? Que mal tem ir no bailão, que mal tem fornicar ou ter relação antes do casamento, não é? Que mal tem. Então a pessoa fica sempre falando coisas que contradizem o que a Bíblia diz, porque a Bíblia proíbe essas coisas. Não é que a Bíblia proíbe, a Bíblia fala que isso é um erro, isso traz maldição para a gente, isso traz prejuízo para a gente. Andar errado traz prejuízo, mas tem aqueles que vão nas suas más conversações começar a dizer para você que não tem problema. Só que eu já vi, gente, por esse tempo de crente que eu tenho, por esse tempo de ministério, que eu já vi de gente sofrer por andar nessa linha, sabe? Um pouquinho disso não faz mal, um pouquinho daquilo não tem problema. Eu acho que se eu fizer assim, Deus não vai me castigar. Deus não vai castigar mesmo, porque Ele não castiga, né? Mas Ele permite que o mal venha, entendeu? Então, preste atenção nessa palavra, não fique dando ouvido às más conversações, entendeu? Não se engane, porque às vezes a conversa que vem, ela parece boa, parece, mas é uma conversa enganosa. Por quê? Porque se você der ouvidos para ela, você perde a sua fé se estraga. Como ele fala que os bons costumes se corrompem, né? O que são esses bons costumes? É o modo de proceder de um crente, né? Então, de repente, você começa a agir que nem o mundo age, você abre uma porta para as maldições entrarem. Então, amigo e amiga, presta atenção. Agora, presta atenção principalmente em quem traz a má conversação. Às vezes, vem pessoas para perto de nós que não são pessoas assim que vão edificar a nossa vida, sabe? Não são pessoas que vão acrescentar algo em nossa vida. Tem pessoas que se achegam perto de nós como se fossem vampiros espirituais. O que é um vampiro? Aquele que chupa o sangue da pessoa, não é isso? Não tem pessoas assim que elas não vão chupar o seu sangue literalmente, né? Mas quando elas chegam perto de você, elas falam, ficam perto de você e elas parece que vão sugando a energia da gente, né? Depois que a pessoa desabafou, falou um monte, falou as suas tristezas, falou reclamou da vida, né? Murmurou, falou mal dos outros, a pessoa sai, parece que renovada, né? E a pessoa que ouviu parece que fica ali sugada, né? A pessoa até acorda de manhã muito bem, mas depois que chega um vampiro espiritual desse, ou seja, uma pessoa dessa, com aquela conversa má, aquela má conversação, você fica, parece que sugado, né? E a pessoa fica lá renovada, parece que ela sugou o teu sangue, né? Evite pessoas assim. As más conversações vêm das más companhias. Más companhias, eu quero dizer, aquela companhia que não convém você ficar perto. Sabe aquela pessoa que murmura o dia inteiro? Sabe aquela pessoa que reclama o dia todo? Sabe aquela pessoa que é negativa, tudo que fala é no sentido negativo? Sabe aquela pessoa que só fala de doença? Ou sabe aquela pessoa que só fala que está doente? São pessoas assim que você precisa evitar. A Bíblia fala para a gente não ficar perto de pessoas assim. Agora compreenda, não é para você odiar essas pessoas de modo nenhum, um crente não tem lugar para ódio no coração. Não é para você maltratar, não é para você desprezar, é para você saber lidar com elas, tá? Porque se a pessoa vem conversar com você e você até tenta mudar o modo de conversação dela, quer dizer, você tenta jogar a palavra de Deus em cima dela, você tenta mostrar para a pessoa que a vida não é assim do jeito que ela está pensando, né? Quando você tenta cortar uma fofoca que a pessoa está trazendo, mas a pessoa insiste em fofocar, ela insiste em falar negativamente, ela insiste em murmurar, ela insiste em reclamar da vida, não te dá ouvidos, aí você tem que cortar. Corta, né, com jeito, com educação, não precisa brigar, não precisa ofender, vai cortando, vai saindo de perto, porque senão quem fica para baixo é você, né? Ore por aquelas pessoas, ore. Tem pessoas que você consegue convencer a mudar o modo de falar e se tornam pessoas muito abençoadas, mas tem aquelas pessoas teimosas que elas fazem questão de permanecer negativas, né, com uma língua ruim, maledicentes, fofoqueiras, né, tudo que vê é no sentido negativo, no sentido ruim, aquelas pessoas que só fazem críticas, tudo que vê critica, ninguém é bom o suficiente para a pessoa. Saia de perto de pessoas assim, não fique, tá? No seu trabalho tem pessoas assim, procure evitar, com todo jeito,
né? Com amor, ore por elas, trate-as com respeito, mas não deixe haver comunhão entre vocês, não deixe vocês ficarem perto para ficar conversando, porque pode corromper a sua fé. E na sua família, tem pessoas assim? Tem pessoas assim? Você vai dizer, ih, pastor, na minha família tem. Minha esposa é assim, pastor. Né? Meu marido é assim. Você vai dizer, pastor, minha sogra é assim. Pelo amor de Deus, por isso que eu não gosto nem de ir na casa dela, pastor. Mas se eu não for, meu marido fica bravo comigo, aquela coisa toda. Mas a mulher, ela só fala negativamente, é só doença, pastor. É só tristeza, é só reclamação. Eu não aguento ficar ouvindo aquilo lá, mas eu tenho que ir. Então, quando há pessoas assim na nossa família, a gente tem que ter sabedoria. Então você não vai virar as costas para a pessoa, você não vai desprezar a pessoa, mas com sabedoria você vai falando para a pessoa da palavra de Deus. Precisa saber lidar com essas pessoas, porque senão você é a pessoa que será prejudicada. Tá certo? Procure fazer dessa maneira, porque senão você vai ficar igual a elas. Dali a pouco você começa a ficar murmurento também, começa a ficar uma pessoa que só reclama, começa a ficar uma pessoa negativa, se torna uma pessoa crítica, tudo é crítica, tudo tem defeito, tudo é ruim. Você começa a ficar assim. E aí o teu bom costume fica corrompido. Quer dizer, a tua fé vai por água abaixo. O teu comportamento cristão vai por água abaixo. E quando isso acontece, parece que o céu fica de bronze. Quer dizer, você ora, a oração parece que bate e volta, né? Parece que as janelas do céu se fecham. Parece que Deus não ouve mais a nossa oração. Ele ouve, mas a nossa fé que é fraca para chegar até lá, quando os bons costumes são corrompidos, tá bom? E para que os bons costumes não sejam corrompidos, evite as más conversações, fica longe de pessoas negativas, repito, reclamentas, pessoas tóxicas, ficar longe de pessoas tóxicas, aquelas pessoas que tudo para elas é ruim, sempre falam no sentido ruim. Sai de perto de pessoas assim, para que você possa crescer, tá bem? Vamos orar, falar com Deus agora. Se você quiser pegar um copo com água, pega lá, coloca o copo com água aí, depois você dê para o seu esposo beber, para a sua esposa beber, para os seus filhos, tá? Nós vamos invocar sobre esta água o poder de Deus. Falemos com o Pai então. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado pelo momento, muito obrigado pela tua ajuda, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ouve e aquele que responde também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é quem disse na tua palavra que nós não devemos nos enganar e que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, Pai, que o Senhor dê o discernimento para essa pessoa perceber quando há alguém assim perto dela e que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, Pai, saber lidar com pessoas assim, principalmente quando são parentes, Pai, para que os parentes não fiquem magoados, mas também, Pai, essa pessoa não pode ficar enfraquecida na fé. Então, Pai, dá o discernimento, a sabedoria para essa pessoa saber lidar. Te peço também, meu Pai, cura essa pessoa que está enferma, liberta essa pessoa, Pai, que está escrava de um vício, liberta essa pessoa, Pai, que está sendo oprimida por um demônio, essa pessoa que está sendo oprimida, Pai, pela condenação, essa pessoa que pecou, mas já te pediu perdão, mas o sentimento de culpa não sai do coração dela, Pai. Purifica esse coração e que ela saiba que ela foi perdoada. Te peço, meu Deus, livra essa pessoa do mal, abra as portas de trabalho para essa outra pessoa, Pai, e também, meu Deus, restaura o casamento dessa mulher, restaura o casamento desse homem, Pai, que esse casamento seja renovado, abençoado pelo Senhor. Te peço, Pai, protege os filhos dessa pessoa que ora comigo, visita, Pai, a pessoa que está internada no hospital, numa UTI, numa penitenciária, de repente numa clínica de recuperação ou numa clínica para idosos, eu não sei, Pai, visita e abençoa, liberta e cura em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, finalizando essa oração, te peço, consagra este copo com água, coloca a tua unção neste copo com água, Pai, e no beber desta água, essa pessoa seja ainda mais abençoada. Recebemos esta água de tuas mãos, consagrada, ungida em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de fazer a oração. Se você colocou a água, beba dessa água, tá bom? Se você não pôs, não tem problema. O importante é você ter orado com fé. Medita nessa palavra, tá? E repito, para o seu próprio bem, afaste-se de pessoas negativas, reclamonas, murmurentas, pessoas críticas, pessoas azedas, pessoas que não querem mudar, tá? Pessoas cuja conversação é ruim. Afaste-se para o seu próprio benefício. Tá bem? Deus abençoe grandemente a sua noite e até a próxima.